Abra sua Bíblia. Mateus 26. Glória a Deus. Mateus 26, 31. Vou apenas continuar, irmãos, a ministração que eu comecei no domingo à noite. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo, ou velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora você vai dar um pulinho aí, versículo 58. E Pedro os seguiu de longe. Até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes, anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. Então o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas, e disseram: este eu posso derrubar. E este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Amém, queridos? Queridos, nós falamos domingo sobre a questão da negligência, né? O que é negligenciar? O que é ser uma pessoa negligente? Uma pessoa negligente é aquela que conscientemente se descuida. Uma pessoa negligente é uma pessoa que conscientemente infringe. Uma pessoa negligente é uma pessoa que conscientemente despreza uma orientação, uma regra, uma diretriz, que muitas vezes foi estabelecida para o seu próprio bem ou para o bem de outras pessoas, mas aquela pessoa ela simplesmente passa por cima daquilo como se nada de negativo pudesse acontecer pela atitude dela de estar infringindo aquela situação. Então nós falamos sobre isso no domingo, que a negligência muitas vezes ela está presente nas nossas vidas, em vários aspectos da nossa vida, na nossa vida secular,
Uma pessoa que passa o sinal vermelho, ela está sendo negligente. O sinal vermelho está dizendo pare, e ela passa. Ou seja, ela está arriscando a sua vida e arriscando a vida de outras pessoas, né? Então tem várias atitudes que nós muitas vezes tomamos que representam algum tipo de negligência, né? A gente vê aí nos canais abertos, nos canais fechados de televisão, essa discussão de que a China foi negligente quando o vírus surgiu e não avisou a tempo as outras nações. E em função dessa negligência, muitas pessoas foram contaminadas em muitos países. Por quê? Porque alguém foi negligente. Então a negligência, ela sempre traz uma consequência muito negativa, às vezes perdas irreparáveis, né? Como foi o caso de Brumadinho, que nós comentamos. A Vale foi negligente em relação ao nível aceitável de dejetos, não respeitou aquela diretriz, aquela regra, e rompeu a barragem. 252 pessoas morreram por causa de uma negligência. Então a negligência, ela tem muitas consequências. Eva e Adão foram negligentes ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que essa negligência gerou? Pecado e morte. Nós estamos aqui hoje, né, por causa dessa negligência. E nós comentamos que, irmãos, a ação do diabo na vida do crente é para afastá-lo de Jesus, é para fazer com que ele negue a Jesus. A nossa vivência na terra, até que tudo venha a se consumar, está no desafio de não negar a Jesus, de confessar a Jesus todos os dias da nossa vida. Todos os dias eu e você temos que confessar a Cristo. Jesus, ele disse o seguinte, lá em Mateus 10, 32. Vou pedir para alguém abrir, Mateus 10, 32. Quem achou pode ler. Amém. Jesus diz assim: assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas ou me confessar diante dos homens, eu também o confessarei ou declararei diante de meu Pai que está nos céus. Versículo 33 diz: entretanto, qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aqui esse texto fala do momento quando Pedro negou a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E essa negação de Jesus, irmãos, quando o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, o Senhor começou a falar comigo que essa negação circunstancial de Jesus na vida de Pedro, ela pode representar a negação espiritual de Jesus na vida de muitos crentes no dia de hoje, em relação à permanência na salvação, a permanência na condição de estar salvo nos últimos dias. Estamos vivendo aquele tempo que a Bíblia chama de últimos dias, ou tempos finais, que antecedem a volta de Jesus. Será que hoje muitas pessoas não têm negado a Jesus em suas vidas, irmãos? Deixa essa pergunta. Será que muitos crentes que já estiveram dentro da igreja, firmes, fervorosos, servindo a Deus com fervor, com alegria, com dedicação, será que muitos hoje não negaram a Jesus? Não se enveredaram pelos caminhos do pecado? Não se entregaram aos desejos da carne e se afastaram de Deus? Será que muitos hoje não estão negando a Jesus porque simplesmente voltaram para o mundo? Ou porque muitas vezes simplesmente estão ainda dentro da igreja, mas deixaram de amar o Senhor, estão dentro da igreja, mas não estão em Cristo? Mas pastor, é possível a pessoa estar na igreja e não estar em Cristo? É possível, irmãos. É possível a pessoa estar na igreja, mas não estar em Cristo. É possível a pessoa estar na religião e não estar em Jesus. Sabe aquela pessoa que ela está na igreja porque ela se acostumou a estar na igreja? Sabe aquela pessoa que ela é religiosa, ela tem aquele hábito, né, de praticar a religiosidade, mas ao mesmo tempo que ela está na igreja, lá fora ela mente, ela fofoca, ela difama. Se alguém pisa no calo dela e faz alguma coisa errada contra ela, ela não perdoa.
e se acha no direito de não perdoar. Eu digo assim, essa pessoa ela está na igreja, mas ela não está em Jesus. E eu quero dizer para você, querido, quando nós agimos assim, nós estamos negando a quem? A Cristo. O nosso chamado não é, irmãos, o nosso perigo não é negar a Igreja Batista. O nosso perigo não é negar, irmãos, a placa denominacional da religião que a gente frequenta. O perigo da nossa vida é negar a Jesus, é negar a Cristo. Ai, Senhor, mas eu estive na igreja há muito tempo. Deus não quer saber se você esteve na igreja há muito tempo. Ele quer saber o quanto de Cristo está em você, o quanto você está firmado em Jesus. Por isso que o Senhor diz: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Por isso não confunda fazer as coisas para Deus com estar em Deus, com estar em Cristo. Ai, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Está lá em Mateus 7, capítulo 7, 20 em diante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Irmãos, todos os dias da nossa vida nós temos que nos preocupar se verdadeiramente nós estamos nos espelhando na pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus. A pessoa certa para nos manter salvos, a pessoa certa para endireitar nossa vida torta é Jesus. A pessoa certa para nos libertar do pecado é Jesus. A pessoa certa para nos dar, irmãos, a direção correta para onde nós devemos caminhar é Jesus. Por isso que a Bíblia diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Autor, tudo se inicia nele. Consumador, tudo termina nele. Ou seja, a sua vida começou em Jesus e tem que terminar em Jesus. A sua vida tem que estar nas mãos dele. E nós falamos, irmãos, que a única coisa que o inimigo conta muitas vezes para ele nos tirar da presença de Deus, algo que nós precisamos dar ao inimigo para que ele consiga nos tirar da presença de Deus, é a nossa negligência. E Pedro, ele foi negligente. Ele foi negligente em relação ao princípio da aplicação da palavra. Ele falou que a palavra não se aplicava à vida dele. Quando Jesus disse: todos me negarão, ele falou: todos podem te negar, menos eu. Essa palavra não se aplica a mim. Cuidado, crente, quando você acha que a palavra de Deus é para todo mundo, menos para você. Cuidado. Pedro também foi negligente porque ele negligenciou o princípio da humildade, né? Ele achou que ele era superior aos demais discípulos, que ele estava numa condição de maior espiritualidade que os outros, que todo mundo poderia negar a Jesus, menos ele. Só que o diálogo de Jesus foi diretamente com ele. Ele falou: olha, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E ele negou. Mas pastor, os demais também. Mas Pedro disse que ele não negaria. Os outros não falaram nada. Os outros discípulos não falaram nada. Mas Pedro disse: eu não vou negar. Irmãos, e nós falamos domingo que muitas vezes a gente coloca uma capa para tentar passar uma imagem por fora de algo diferente que a gente carrega aqui dentro. Pedro estava dizendo: eu sou fiel, eu sou forte espiritualmente, eu vou até o fim. Jesus falou: não vai, eu estou vendo teu coração, não vai, você não é tão fiel assim como você pensa, você não é tão forte assim como você pensa, você não é superior aos outros como você pensa. Eu conheço você por dentro, mais do que você mesmo. Jesus conhece você por dentro, irmãos. Não adianta a gente querer passar uma imagem bonita para Ele de algo que a gente não está vivendo, né? Não adianta. Besteira isso aí, irmãos. Besteira. A gente tem que ser humilde diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou fraco mesmo. Senhor, eu quase fracassei, quase falhei. Senhor, ainda estou colocando os meus olhos em coisas que não te agradam, né? Eu ainda estou pensando em coisas que não te agradam. Em muitos momentos, quando eu estou na rua, eu ainda falo coisas que não te agradam. Dentro da minha casa, às vezes eu falo palavrão, às vezes eu me irrito, eu machuco fulano, ciclano. A gente tem que ser sincero com Deus, irmãos, porque de Deus ninguém se esconde.
Você não pode se esconder de Deus, eu não posso, ninguém aqui pode, né? É besteira da nossa parte querer fingir ser algo que nós não somos. Aí nós falamos também que Pedro foi negligente ao propósito de sair da acomodação, que a acomodação é um problema na vida de muitas pessoas. Jesus chamou Pedro para orar, sim ou não, irmãos? E Pedro achou que ele não precisava orar. O maior problema de muitos crentes é a acomodação espiritual. Nos dias de hoje, tem muito crente que acha que não precisa vir a um culto, que não precisa vir num culto de quarta-feira ou de sexta-feira, porque já conhece muito da palavra, já tem muito tempo de igreja. Engano seu, irmãos. Todos nós precisamos estar na presença de Deus. Às vezes existe uma palavra que Deus tem para você naquele dia, e é exatamente naquele dia que aquela palavra vai vir para realmente te levantar, te fortalecer, estruturar as situações da sua vida. Irmãos, eu lembro uma vez que num culto de domingo à noite aqui, eu nem lembro o que eu preguei naquela noite, mas um casal que estava aqui na igreja, não vou dizer quem é, chegou e falou: pastor, o nosso casamento essa semana praticamente estava pensando até em separar, mas o senhor pregou tudo que nós precisávamos ouvir da parte de Deus nessa noite, e isso serviu para nos levantar e nos fazer sair daqui diferentes, para pensar sobre o nosso casamento. Agora eu fico pensando, e se aquele casal não estivesse aqui naquela noite? Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Às vezes Deus tem uma palavra para mim e para você, mas naquele dia você permitiu que o diabo dissesse para você: não vai. Fica acomodado aí, fica acomodado no seu sofá, fica acomodado na sua televisão, fica acomodado aí, que é mais gostoso, a sua carne vai ficar mais feliz se você agir assim. E a gente se acomoda. Pedro se acomodou, Jesus falou: vamos orar. E Pedro achou que ele não precisava orar. A acomodação, nós falamos no domingo, ela rouba o teu interesse, rouba a tua disposição, rouba a tua força de vontade. Porque tem muitos crentes hoje desinteressados nas coisas espirituais, desinteressados por oração, desinteressados por igreja, desinteressados por estudo da palavra, porque se acomodaram, estão acomodados. A acomodação, ela te leva ao fracasso espiritual. Irmãos, Pedro negligenciou o perigo da acomodação, o perigo de se entregar à acomodação. O que eu sei já é suficiente, o fervor espiritual que eu tenho é suficiente. E não é, irmãos. Todos nós precisamos buscar mais de Deus a cada dia. Ele é uma fonte de águas vivas, um manancial inesgotável de vida, um manancial inesgotável de poder. Mas nós precisamos buscar, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o Senhor não te isenta da busca porque você está cansado ou oprimido. Ah, pastor, eu estou cansado, eu estou oprimido, por isso eu não vou buscar. Não, o Senhor está dizendo: cansado e oprimido, vinde a mim. Ele não está dizendo assim: ó, porque você está cansado e oprimido, eu vou até você. Não, está dizendo: cansado e oprimido, vinde a mim. A gente tem que entender que a responsabilidade de buscar a Deus é nossa, porque lá na cruz Ele já nos buscou. Quando é que Deus buscou você? Na cruz do Calvário. Jesus veio e te buscou e derramou seu sangue para que você fosse atraído para Ele. Mas Ele buscou, Ele pagou o preço de te buscar. Ele buscou você, Ele buscou a mim, Ele buscou a todos nós. Agora nós temos que buscar a Ele, né? Então não se acomode. Aqueles que buscam, aqueles que não se entregam à acomodação, na Bíblia a gente vê que o resultado da atitude deles é um resultado muito mais prazeroso, gratificante e abençoador. A mulher do fluxo de sangue, ela podia ter se acomodado. Era uma mulher que já tinha ido em direção aos médicos, gastado muito do seu dinheiro, já podia, vamos dizer assim, olhar para tudo que ela viveu e dizer: não, eu vou ficar como estou. Mas ela não se acomodou.
Ela disse: não, se eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Era uma mulher que constantemente estava ali, com todos os problemas, né? Ela estava buscando a Deus. E no final, muitas pessoas tocaram em Jesus, mas ela tocou de uma maneira diferente. Havia algo diferente naquela mulher. Ela conseguiu fazer o que todo mundo estava fazendo de uma maneira diferente. Aqui nós temos várias pessoas buscando a Deus, mas será que todos estão buscando a Deus da mesma maneira? Ou será que dentre essas pessoas que estão aqui, alguém está tocando a Deus de uma maneira diferente? Existe algo no teu coração que está te aproximando mais do milagre de Deus, mais da bênção de Deus, mais do poder de Deus, mais da glória de Deus do que os outros, porque algo em você, no seu coração, em relação à sua fé, à sua disposição, é diferente. Deus é o mesmo, mas muitas vezes a maneira de se buscar a Ele acontece de maneira diferente no coração daqueles que o buscam. Nós não podemos nos acomodar, irmãos. O Lucas estava falando que na casa dele, no secreto, ele vivenciou ali um mover de Deus, que o coração dele ardeu como se estivesse passando um gelol. Irmãos, eu me lembro, a primeira vez que eu falei em línguas na minha vida, não foi no monte, mas era uma reunião de oração no monte. E naquela noite a Marlene ficou doente, e estava todo mundo já me esperando no monte. E aí eu tinha duas opções: eu vou para o monte orar, ou eu vou deixar minha esposa doente em casa. Eu queria muito, mas eu queria muito naquela reunião de oração. Só que eu não podia deixar minha esposa em casa, adoentada. Então naquela noite eu fiquei em casa, liguei para todo mundo: vocês busquem aí, eu vou ficar aqui com a minha esposa. Só que o que acontece? Eu queria tanto estar vivenciando algo diferente com Deus naquela noite, que eu ajoelhei no tapete da sala, minha esposa estava no sofá, e eu comecei a orar, eu comecei a buscar, comecei a buscar tanto a Deus, com tanta intensidade, que daqui a pouco comecei a falar em línguas. Aconteceu de repente assim, aí eu não conseguia controlar o que eu estava falando. Eu queria falar palavras normais do nosso entendimento do português, mas na minha mente eu falava a palavra e a boca falava outra coisa, né? E eu fiquei ali um tempo na presença de Deus. Por isso que eu falo, Deus está aonde o coração daqueles que o buscam estão com toda intensidade. Se nós buscarmos a Deus com toda intensidade nesse lugar, aqui será o lugar onde Deus nos visitará. Porque Deus não escolhe lugar para visitar as pessoas, Ele visita onde o coração daqueles que o buscam se entregam inteiramente a Ele. Então nós temos que buscar, não se acomode. Pedro foi negligente ao propósito da oração. Isso eu não falei no domingo, estou falando hoje, para mantê-lo em pé. Irmãos, a oração é essencial para manter você em pé diante das adversidades, diante dos problemas, diante das lutas. Quando uma igreja ela não ora, quando os crentes de uma igreja não se preocupam em orar, essa atitude evidencia uma triste verdade, a verdade de que as pessoas não estão com sede de Deus. Porque quando a gente tem sede de Deus, o que a gente quer? Orar. A gente quer falar com Deus, a gente quer estar perto de Deus, a gente quer se envolver com Ele. Irmãos, eu falo isso porque sexta-feira passada nós tivemos uma vigília aqui, e quem ficou aqui naquela vigília, a gente poderia ter ido mais longe, porque estava muito agradável estar aqui, orar, falar com Deus, entrar na presença de Deus e ficar na presença de Deus. Jesus, Ele foi tentado naquela noite a negar o Pai. Sim ou não, irmãos? Ele foi tentado, porque ele chegou a dizer assim: se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça como eu quero, mas como tu queres. Naquele dia, sabe o que Jesus fez com Pedro? Ele disse assim: Pedro, eu vou ser tentado a negar o Pai, e você vai ser tentado a me negar. Vamos fazer algo que vai nos manter em pé? Vamos orar. Eu preciso orar,
para eu permanecer firme no propósito de não negar a vontade do Pai na minha vida. E você tem que vir comigo, para que você fique firme e não me negue amanhã ou depois. Mas Pedro, ele negligenciou o poder da oração. Naquele dia, irmão, Jesus, ele permaneceu, irmãos, em pé, diante do pecado, diante da tentação, porque ele se prostrou diante do Pai. Pedro, ele caiu diante da tentação, caiu diante do pecado, porque ele quis ficar em pé na sua própria força e não se prostrou diante de Deus. O crente que se prostra diante de Deus fica em pé diante do pecado. O crente que se prostra diante de Deus permanece em pé diante das tentações. Mas o crente que insiste em permanecer em pé na sua própria força, possivelmente vai cair diante das tentações, vai cair diante do pecado. Por quê? Porque, irmãos, o diabo e as tentações que ele usa estão muito além das nossas forças. É isso que Deus está dizendo para nós. Nós sozinhos não podemos contra o diabo, irmãos, mas nós em Deus passamos por cima do diabo e das tentações. Mas nós temos que estar em Deus, nós temos que estar debaixo do poder dele, nós temos que estar na dependência dele. Não queira lutar com o diabo na sua própria força, que você vai perder. Agora, se você lutar debaixo do poder de Deus, você vai vencer sempre. A oração é imprescindível, irmãos. Quando Jacó, ele se humilha diante de Deus lá no Monte Jaboque, e ele busca o Senhor em oração, é ali que Deus muda o seu nome, é ali que Deus muda o seu caráter, Deus muda a sua vida, mas porque ele orou. Elias no Monte Carmelo, ele sobe naquele monte e ora para que venha chuva sobre a terra, mas para que viesse a chuva ele teve que orar. Jesus, ele foi para o Monte da Transfiguração, levando Pedro, Tiago e João, e lá eles ficaram um tempo na presença do Pai, para que ele pudesse descer daquele monte e encontrar lá embaixo um jovem epilético, que estava possuído por um demônio que o jogava no fogo e na água. Mas quando ele desceu daquele monte, ele desceu cheio do poder de Deus, e a obra de Satanás na vida daquele jovem foi destruída, porque ele estava cheio da presença de Deus. Jesus andou sobre as águas, irmãos, em direção ao barco dos discípulos que estava açoitado pelas ondas, 3 horas da manhã, mas para que ele pudesse andar sobre as águas, ele teve que se prostrar diante do Pai em oração a tarde toda e ficar na presença de Deus. Ele andou sobre as águas porque primeiro ele andou de joelho em oração na presença de Deus. Nós muitas vezes queremos andar sobre os nossos problemas, queremos marchar sobre as dificuldades, mas nós não estamos atentando que para que isso aconteça nós temos que orar mais. Precisamos orar mais. Eu e você precisamos orar mais. Precisamos orar pelo crescimento dessa igreja. Precisamos orar para que Deus continue nos livrando do mal que está lá fora, né? Seja o mal espiritual, seja esse mal físico, dessa doença que está aí fora, né? E pelo que eu entendi, o prefeito, a partir de sexta-feira, quer que todo mundo use máscara obrigatoriamente, né? Então eu não sei se já saiu uma determinação já nesse sentido, mas pelo que eu entendi, a partir de sexta-feira todo mundo tem que, aonde for, tem que ir de máscara, e vai ser obrigatório, né? Então eu já até coloquei uma aqui, inclusive foi a irmã Elir que deu o tecido, minha sogra fez, e eu já vim aqui experimentando essa máscara, porque eu não estava usando máscara também, né? Mas não tem que usar, né? Porque senão alguém chega aí, fecha a igreja, impede a gente de cultuar a Deus. Então o que é lei, a gente tem que cumprir, amém, irmãos? Mas é uma luta, e a gente não pode vacilar, a gente não pode ser negligente agora, né? Também nesse sentido, temos que lutar com as armas da prudência, temos que lutar com as armas da fé. Então nessa noite, não negligencie o poder de oração na sua vida. Quem ora vai ficar de pé, quem não ora pode vacilar, pode cair, pode sucumbir, porque, irmãos, a ação de Satanás aí fora é muito intensa. O que a gente encontra de crente desviado, irmãos, não é brinquedo, né? Você vai aí nas ruas, esses mendigos que estão na rua, eu já encontrei um pastor, irmãos, pastor na rua e vivendo como um pedinte. Olha só,
Ele foi pastor de igreja, está na rua hoje, na sarjeta. Quem colocou ele lá? O diabo. Mas com certeza houve negligência, né? Houve negligência. Nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. Não estou dizendo que nós que estamos aqui somos melhor do que ele que está caído lá. Estou dizendo que nós também, se não vigiarmos e não orarmos, o que Jesus diz? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus não negligenciou isso. Ele, sendo Filho de Deus, não negligenciou o valor da oração. Por que eu e você negligenciamos, irmãos? Por que eu e você muitas vezes damos de ombro para a oração, quando nós temos que estar na presença de Deus? Você tem que orar na sua casa, você tem que orar na igreja, você tem que ter tempo de oração com Deus. A oração não pode ser só aquele momento que você tem na igreja. Eu orei na igreja. Não, você tem que ter um compromisso, você tem que ter uma vida de oração. Você tem que orar na sua casa, tem que ter um tempo dentro da sua casa que você ora, buscando a Deus, se derramando na presença de Deus. O que o Senhor Jesus diz? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto. É interessante que ele diz: entra no teu quarto e fecha a porta. O que é fechar a porta, irmãos? É cortar a ligação nossa com tudo que está lá fora. Fechar a porta. Tem muito crente que não está fechando a porta para poder estar com Deus. A porta do mundo está aberta. A gente quer buscar Deus, mas com a porta aberta. E o mundo está fazendo barulho no nosso coração. O mundo está fazendo barulho. Entra no teu quarto e fecha a porta para falar com seu pai, que te ouve em secreto. E ele te ouvirá, e ele te visitará. Isso é promessa de Deus. Em último lugar, não negligencie a influência que pessoas erradas e lugares errados podem exercer sobre a sua vida. Tem uma frase que diz assim: me diga com quem andas, e eu te direi quem tu és. O pastor Cláudio Duarte, ele tem uma pregação dele que eu acho interessante, que ele diz assim: tire da sua vida pessoas que não te fazem crescer, pessoas que só te colocam para baixo. Aí ele fala dos invejosos, né? Aí ele fala das pessoas negativistas, dos pessimistas, daqueles que não sonham e atrapalham aquelas pessoas que sonham, né? Aí ele dá um exemplo daquela irmã que às vezes quer casar e ela fala assim: nossa, eu quero um marido que tenha essas características físicas, que seja fiel, que seja rico, que seja romântico, que seja, enfim, vai dando a lista, né? E aí a irmã negativista chega: esquece, esse homem não existe, abandona isso aí, e você não está nem na altura de um homem desse. Quer dizer, já joga a pessoa lá embaixo. Aí você vai falar com a outra pessoa que pensa positivamente, sonha, também tem sonhos. A outra pessoa, ao invés de dizer isso, falou: não, eu também estou querendo achar alguém que seja dessa mesma forma. Vamos orar juntas, vamos nos apoiar. Pessoas que alimentam os seus sonhos. E ele começa a falar que valente anda com valente, valente não anda com covarde, né? Eu achei interessante esse posicionamento. E talvez as pessoas falem assim: mas pastor, será que essa não é uma pregação discriminatória? Porque se nós formos olhar assim, então nós vamos discriminar as outras pessoas? Não, irmãos. A gente tem que entender que estar com as pessoas, tem pessoas com quem você tem que estar, né? Mas você não precisa andar com elas.